Desvendando a engenharia estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Episódio 12 Lajes, parte 10. Detalhamento das lajes. Armaduras junto às aberturas. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um podcast, falando um pouquinho de engenharia estrutural. E nesse podcast vamos falar especificamente das armaduras, que são posicionadas ao redor, das aberturas em lajes, ok? Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer vocês. Na semana passada tínhamos aí menos de 170 inscritos. Hoje já estamos com quase 180, então muito obrigado pela adesão, Obrigado pelas visualizações, pelos joinhas. E agradeço também e peço que continue ainda divulgando com os amigos, com os colegas, para a gente ter atingir o maior número de pessoas possíveis e poder colaborar com os amigos e colegas, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço. Bom, falando do nosso podcast, nós vamos falar sobre essa armadura ao redor, junto às aberturas em lajes, mas para isso nós vamos dividir isso em três itens, tá? Vamos falar um pouquinho da geometria, a relação dessas aberturas com as dimensões das lajes. Vamos, no segundo momento, falar dos momentos fletores para alguns casos específicos de aberturas em lajes, na verdade, para 3 casos específicos, e suas variações. E, por último, falar do detalhamento dessas armaduras nesse contexto, tá bom? Como é que a gente posiciona essas armaduras ao redor, dessas aberturas, tá bom? Bom, inicialmente sobre a geometria, ou seja, a relação entre essas aberturas, as dimensões das aberturas com as dimensões das lajes, a gente vai fazer 2 separações. Primeiro, se eu cumprir esses 4 itens, esses 4 critérios que eu vou falar para vocês, eu não preciso reforçar a armadura junto a essas bordas, junto a essas aberturas, tá bom? Se uma dessas situações não for cumprida, eu preciso então fazer um cálculo pormenorizado, um pouco mais refinado, para poder calcular as tensões nessas bordas e automaticamente calcular as armaduras de flexão nessas bordas, tá bom? Nas 2 direções, ok? Então, vamos lá. Então, vocês podem ver nesse primeiro slide, pessoal, eu mostrei 2 condições. A primeira, quais são as dimensões que eu devo ter para minha abertura? Ela pode ser, no máximo, pessoal, tanto na direção X quanto na direção Y. Eu estou chamando as dimensões da minha abertura de AX e AY, tá certo? AX seria a dimensão da minha abertura na direção do LX, a direção do menor vão, e o AY seria a minha dimensão da minha abertura na direção do maior vão, na direção do LY. Mas essas 2 dimensões, elas não podem ser superior a 1/10 do menor vão. Ou seja, vamos imaginar, num exemplo hipotético, eu com uma laje de 4 metros na menor direção e 5 metros na maior direção, eu teria uma abertura aí, no máximo, de 40 centímetros por 40 centímetros. Ou seja, tanto a X quanto a Y não poderia ultrapassar os 10% do menor vão, ou seja, 0,4 metros, tá bom? Então, se uma dessas 2 condições não forem atendidas, eu preciso fazer um cálculo pormenorizado, tá bom? Um segundo item que está nesse mesmo slide, vocês podem ver, é que a distância entre a face de uma abertura e o eixo de apoio dessa laje, o eixo teórico, vamos imaginar que seja uma laje apoiada por 4 vigas, nas suas faces. Então, a distância entre essa face da abertura até esse eixo teórico não pode ultrapassar, não pode ser maior do que 25%, 25% do vão relativo à dimensão da minha abertura, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar essa laje de 4x5. Então, na direção do menor vão, eu vou ter que ter uma distância mínima da minha borda até o meu eixo do apoio de 1/4 de 4 metros, ou seja, 25%, isso dá 1 metro. Então, se eu tiver uma distância de 50 centímetros dessa abertura até o meu eixo, eu preciso fazer um estudo pormenorizado dessa região de concreto, tá bom? Bom, na outra direção, eu também vou fazer a mesma coisa. Na outra direção, eu tenho 5 metros, a minha distância mínima entre a face da abertura até o eixo teórico do apoio de 1,25 m, que daí os 25% de 5 metros. Ok, pessoal? Então, eu preciso cumprir tanto o tamanho da minha abertura,
né, que eu já comentei, quanto esse segundo quesito, que seria uma distância mínima de 25% do vão na direção que eu estou medindo a distância, tá bom? Então, respeitando essas 4 condições aí, desses 2 itens, eu consigo garantir que eu não preciso reforçar minha laje, tá bom? Bom, no segundo slide, nós temos mais 2 condições. A terceira condição, que é a primeira desse slide, diz assim, olha, a distância entre faces de abertura adjacente, considerando na mesma laje, no mesmo pano de laje, não pode ser menor do que 50% do menor vão. Ou seja, se eu tenho, no meu exemplo hipotético, uma laje de 4 por 5 metros, a distância mínima que eu tenho que ter entre faces dessas aberturas será de 2 metros, numa direção ou na outra direção, tá bom? Então, eu não posso ter uma distância, se eu tiver uma distância, por exemplo, de 1,5 m, nesse meu exemplo de laje 4 por 5, de 1,5 m entre faces de abertura, seja na direção X ou na direção Y, eu preciso, então, fazer um cálculo pormenorizado nesta região de concreto existente entre as faces dessas 2 aberturas, ok? Bom, pessoal, só para fazer aí abrir um parênteses, esses 3 primeiros itens são voltados aí principalmente para as lajes apoiadas, tá? As lajes comuns que a gente tem edifício onde tem apoio nos 4 lados, tá bom? Esse quarto critério que eu vou mencionar aqui para vocês seria mais voltado para as lajes cogumelos ou lajes lisas, ou seja, aquelas lajes que são apoiadas diretamente sobre pilares, sem vigas, né? E nesta condição, quando eu tenho aberturas nessas lajes hipoteticamente distintas, né? Não tem viga para poder separar essas 2 lajes, mas o alinhamento aí teórico entre os pilares é como se fosse um divisor entre esses 2 panos de lajes, né? Então, essa distância medido a distância da face até esse eixo teórico aí, que eu estou chamando de LX, e o LY seria a outra distância, né, desse eixo teórico até a borda da outra face, essa distância aí, ela precisa ser maior do que 25% do vão, tá? Do vão das lajes, né? Do LX, como do LY, né? Medido. Vocês vão ver isso no próximo desenho, fica mais fácil de entender, tá bom? Mas o que é mais comum são os 3 primeiros itens, a gente ter são lajes voltadas para... são lajes, melhor dizendo, apoiadas em vigas, né? Tá certo? Então é mais fácil a gente ter essa visualização. Mas no próximo desenho, no próximo slide, vocês vão ver que não é tão complicado assim não, tá bom? Mantendo, então, pessoal, mantendo esses critérios, eu posso dizer que a minha armadura de que vai estar posicionado na borda dessas lajes não precisa ser recalculada de forma específica, tá bom? Basta calcular como se a minha laje não tivesse abertura e fazer uns detalhes típicos, nós vamos ver mais adiante, no último item desse podcast, como que eu faço para poder detalhar nessas aberturas a armadura comum calculada pelo MX e pelo MY, que vocês já viram em episódios anteriores, tá bom? Então, na verdade, o que eu faço, se eu cumprir com esses critérios, é simplesmente recortar essa armadura nessa região das aberturas e fazer um detalhamento de chegada, vamos dizer assim, né, na borda das aberturas, para que não ocorra fissuras de construção ou fissuras por alguma falha de execução, tá bom? Então é isso, pessoal. Se eu tinha uma frase nesse slide, diz o que eu já comentei, né? Haverá necessidade de reforço da armadura ao redor das aberturas sempre que contrariarmos o exposto anteriormente, ou seja, sempre que eu não cumprir uma das condições dos 4 itens anteriores, eu sou obrigado a reforçar a armadura nessa borda. Ok, pessoal? E no próximo slide, no terceiro slide, vocês podem ver um detalhamento aí, né? Na verdade, um resumo de tudo aquilo que foi comentado nos 2 primeiros slides. Tá certo, pessoal? Então, você pode ver aí, olha, no slide, na figura superior esquerda, né, as dimensões AX e AY são as dimensões da minha abertura, AX na direção do LX, né, o AY na direção do LY, e aí as distâncias, as dimensões máximas dessas aberturas, né, sempre deve ser menor ou igual a o LX sobre 10, ou seja, a 10% do menor vão. E aí as distâncias também das bordas até os eixos teóricos em cada uma das direções. No máximo, né, tem que ser sempre, no máximo, desculpa, sempre maior do que 25% desses vãos, ok? Já na figura inferior direita, né, tem as mesmas informações que estão lá em cima no desenho anterior, né, acrescido da distância entre
2 furos em lajes adjacentes, em lajes contíguas, por assim dizer, né? Então, vocês podem ver, eu coloquei lá no slide LX e LY, né? Mas poderia ter colocado LA ou LB, tá certo? LC ou LD, né? E aí vocês percebem que basta somar as duas dimensões e dividir por 4. Ou seja, essa é a distância mínima que eu preciso ter entre duas faces de furos em lajes adjacentes, para que não tenha que calcular um reforço para essas lajes. Tá bom, pessoal? Então, com essa figurinha, com esse slide, a gente, né, encerra o primeiro item que eu tinha comentado com vocês sobre as relações das dimensões das aberturas em relação à área da laje, né? Como é que eu faço para posicionar e definir esses tamanhos dessas aberturas sem que eu precise fazer um reforço dessa borda, dessas aberturas, tá bom, pessoal? Bem, o segundo item que eu quero comentar com vocês são sobre os momentos fletores, né, em lajes que possuem aberturas, né? E aí eu vou apresentar 3 situações para vocês, tá bom? Uma situação onde eu tenho uma abertura quadrada no centro da laje, né? Uma outra que eu tenho uma abertura no centro da laje mais uma abertura retangular. E uma terceira situação onde eu tenho uma abertura quadrada posicionada num canto junto a um pilar. Tá bom? Bom, então nesse próximo slide, nesse quarto slide que vocês estão vendo aí, eu tenho uma tabelinha onde faz uma relação entre o tamanho da abertura em relação ao vão da laje, é uma laje quadrada, né? E eu tenho os momentos em várias posições aí, tá certo? Posições aí ele está considerando momento negativo, né? Ou seja, uma laje contígua que tem momento negativo, e o MR, que é os momentos aí no meio da laje e o momento na borda dessa abertura, tá bom? E aí tem as relações, né, entre A e L, e a partir daí vocês têm esse coeficiente K dessa tabela. Com esse coeficiente K, você basta multiplicar pela carga uniformemente distribuída nessa laje e pelo L, onde, nesse caso, como é uma laje quadrada, né, tanto faz um L numa direção X ou L na direção Y, tá bom? Dessa maneira, você tem um valor do momento estimado. Obviamente, pessoal, quando isso é calculado com um software, ele já vai dar automaticamente toda essa armadura para a gente, né? O que a gente tem que temos que nos atentar quando a gente pega o resultado de um software, é como é que o software pensou, né? E fez o detalhamento dessa armadura. Se esse detalhamento está mais ou menos execuível, se esse detalhamento ele torna a mão de obra, né, mais tranquila, porque toda vez que a gente dificulta o serviço da mão de obra, nós estamos aí com um grande problema, com grande chance de aparecer patologias, né, em função do erro ou má execução desta armadura. Tá certo, pessoal? Então, essa é a primeira situação no slide 4. No slide 5, nós temos uma situação muito parecida, né? Porém com abertura retangular, tá certo? A laje continua sendo quadrada, mas a abertura é retangular. Eu tenho, então, uma dimensão aí de A por 0,2L, né? Então, uma dimensão foi fixada em 20% desse vão, tá bom? E aí, do mesmo jeito, eu faço uma relação entre A e L e tenho aí todos os esforços negativos, né, e esforços positivos nas direções MYR e MXR, tá certo? São os momentos que aparecem nessa laje, todos esses momentos estão aí representados nesta tabelinha, tá bom? Isso, obviamente, num caso específico, você não tem o software na mão, você precisa calcular uma laje isolada, às vezes você usa, né, usa uma informação dessa como apoio que te ajuda bastante, tá certo? E uma última situação, no slide número 6, vocês podem ver a expressão sempre a mesma, mas o que muda, obviamente, são os coeficientes que vocês encontram nesta tabela, tá? E aí tem, então, novamente, no desenho mostrado à direita, a posição dos momentos que a tabela nos dá, tá certo? Essa laje, pessoal, eu quero fazer esse tipo de abertura numa laje dessa, eu quero abrir um parênteses e o seguinte, olha, para uma laje desse tipo, onde a minha laje é apoiada em vigas, como está nesse desenho aí, eu não tenho tanto problema. Por quê? Porque eu vou calcular as demais armaduras, que vocês podem ver aí, né? As demais armaduras, tanto para as armaduras de borda,
né, da abertura, as armaduras positivas, com as armaduras negativas, né, também na borda e distante da borda, usando apenas o que há de concreto, na região do concreto, né? Mas quando eu tenho uma armadura, uma laje desse tipo, uma armadura, desculpa, uma laje cogumelo ou uma laje lisa, ou seja, sem vigas, eu tenho uma abertura dessa na face encostada em um pilar, eu posso ter um problema. Por quê? Porque a região de concreto foi reduzida, e aí eu tenho esforços de punção, né? Da tração diagonal, né? Gerando a minha punção, e uma situação mais crítica, né? Posso ter problema de estalhamento, posso ter problema de punção também, né? Por quê? Porque eu tenho menos concreto para poder resistir e equilibrar os esforços solicitantes. Então, eu preciso tomar um certo cuidado quando eu tenho uma laje com esse tipo de abertura, mas uma laje cogumelo ou uma laje lisa, tá certo? Bem, ficamos assim, então, pessoal, com o que eu gostaria de dizer para vocês. São valores, né, um pouquinho diferentes de momentos fletores para situações de lajes com aberturas, né, nessas 3 condições que vocês puderam ver aí. É uma situação bem bem particular, mas já não deixa de ser uma informação para você utilizar numa necessidade, tá certo, pessoal? E para a gente finalizar, então, eu quero falar para vocês, mostrar para vocês alguns detalhamentos, né, de armadura nas bordas das aberturas e até em bordas livres, como que a gente deve fazer, tá certo? Então, vocês podem ver nesse 7º slide, pessoal, 3 situações, né? 3 desenhos. Um apresentado pelo professor Fusco, numa publicação dele de 2007. A do meio, essa figura foi tirada da nossa NBR 6118 de 2014. E o professor Araújo, da Universidade do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, mostrou um detalhezinho aí, onde eu tenho uma laje, né, com 3 apoios e uma borda livre, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a fazer alguns comentários, né, do desenho do Fusco, né? Nós vamos ter que usar o desenho do Fusco junto também com o desenho da norma, juntando essas 2 informações, eu consigo chegar no detalhamento razoável, né? Então, veja, o professor Fusco só mostrou para a gente o seguinte: a ideia dele foi mostrar como que eu devo posicionar as minhas armaduras positivas e negativas, né? Que chegam até uma determinada abertura na minha laje, né? Então, vocês podem ver aí as armaduras negativas todas com um ganchinho para baixo, chegando, né, na face da abertura. Essa distância, pessoal, entre a face da abertura e a armadura é o próprio cobrimento, tá bom? O mesmo cobrimento que a gente usa nas demais situações, tá bom? Aí a armadura positiva, por sua vez, né? Vocês podem perceber que ela está na face inferior da laje com um gancho para cima, né? Ele idealizou aí nesse desenho dele uma laje contígua na direção vertical, né? E aí você pode ver as armaduras negativas, né, em cima da viga. Também as armaduras que chegam na borda da abertura tem um ganchinho para baixo, as positivas com um ganchinho para cima, né? Lembrando que ele sempre, né, o professor Fusco sempre orienta a gente a colocar sempre a partir do eixo da viga, a armadura positiva a partir do eixo da viga, da laje contígua, um LB, né? Para poder fazer a ancoragem da armadura positiva. Se eu juntar essas informações com a figura do meio, onde a norma diz, né, que eu preciso ter 2 barras, né? E você pode perceber que em volta de toda a abertura tem desenhado 2 barras, uma superior e uma inferior, sempre com uma armadura na forma de gancho, e essa armadura na forma de gancho, ou pode ser a própria armadura, como o professor Fuso desenhou, né? De tal maneira que eu tenho a ancoragem suficiente. Se eu colocar um grampo separado, como está o desenho aqui no desenho da norma, eu tenho que calcular o LB, né? Aí a partir dessa borda, tá certo? A gente pode perceber aí, ó, 2H mais LB. Então, eu pego a altura da laje, vou imaginar que a laje tenha 10 centímetros, vai dar 20 centímetros mais o LB calculado, que já comentei nos episódios anteriores. Nós vamos falar isso de forma bem mais pormenorizada quando a gente apresentar os podcasts de vigas, tá bom? Então, veja, olha, em resumo, o que eu tenho entre os 2 desenhos, o da esquerda e o do meio, é que eu tenho que levar as minhas armaduras superior e inferior até a borda e colocar sempre 2 armaduras paralelas às bordas e mais 2 ferros dos cantos. Vocês podem perceber aí no detalhe da norma, 2 ferros a 45 graus, né? Em cima e embaixo também, costurando
esta abertura, tá certo? Sempre esse tipo de armadura que nós estamos mostrando, pessoal, é se eu cumprir aquelas regras, tá? Aqueles critérios já mencionados no início do podcast, tá bom? Então, juntando o desenho do meio com o desenho da esquerda, eu tenho um detalhamento completo. Ok, pessoal? E aí vocês podem ver, aí também é apresentado nesse desenho do meio uma borda livre, né? E na borda livre também tem um ganchinho aí de 2H mais LB com uma barra na face superior e uma barra na face inferior. E aí tem uma dica para vocês ainda. Essa armadura desse gancho, né, de ancoragem, por exemplo, se não for uma armadura contínua, como está mostrado no desenho do professor Fusco, se for uma barra, um gancho, né, separado, esse gancho tem que ser pelo menos igual à armadura, a maior armadura da laje, tá? Ou seja, a armadura direção X, né? Que geralmente, por ser o menor vão, eu tenho uma maior armadura, tá bom? Positiva, né? Então, sempre essa é a maior armadura que você coloca aí, não esquecendo da armadura em cima e embaixo, travando o canto desse gancho, tá certo, pessoal? E na armadura, no desenho à direita, melhor dizendo, o professor Araújo, ele mostra também um detalhe da borda livre, conforme está no desenho do meio, né? Parecido. E o intuito desse desenho é mostrar que a armadura da borda, né, que está aí paralela à borda, ela é bem maior do que a armadura paralela à borda que está posicionada próximo ao apoio, próximo à viga, né? Então, olhando a figura de cima para baixo, você pode ver que na primeira metade dessa dimensão LY eu tenho uma armadura MX, né? Enquanto na outra metade, na outra distância de LY sobre 2, mais próximo da borda, ou seja, da região central da laje até a borda, eu tenho uma armadura mais pesada, né? Pelo esqueminha aí, a gente pode ver que esses desenhos estão, né? As barras estão mais próximas, ou seja, eu tenho uma taxa de armadura maior do que na primeira metade, tá bom, pessoal? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês nesse podcast, falar um pouquinho da geometria das aberturas, falar um pouco quais são os momentos fletores em casos particulares de laje. Eu não me ativo, me preocupei muito com isso, pessoal, porque esses momentos são calculados pelo software, né? O que eu tenho que tomar um cuidado em lajes é como é que esse software que você está usando está detalhando essa armadura de tal maneira que torne o menos complicado possível para o armador, para o funcionário, o colaborador que esteja na obra, tá certo? Porque se ele não entender o desenho, se for difícil de fazer e não tiver um acompanhamento muito próximo, certamente que vai ter problemas na armação e pode ter problemas até críticos ou problemas menores, mas que mesmo assim ainda gerem patologias ao longo do tempo, tá bom? Então, tomar muito cuidado com o detalhamento que os softwares têm soltado, têm feito para o usuário. Toma muito cuidado. Eu, fazendo aqui um comentário, eu praticamente 100% das vezes que eu detalho uma laje, eu edito as armaduras, tá? Eu abro o arquivo de armação, vou lá e faço uma adequação mais plausível, mais factível, né? Para facilitar a mão de obra e, com isso, reduzir, né, o risco do resultado, tá certo? Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui nesse episódio. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês e dê um like para a gente e ajude a compartilhar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.